O apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola, essa carta à igreja lá de Roma, escrevendo para os irmãos que ele vai falar sobre diversas qualidades. Interessante que Paulo vem dizer no capítulo 12, o versículo 2, diz: não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse texto de Romanos capítulo 12, o qual Paulo escreve à igreja de Roma, aos irmãos, Paulo, ele vem mencionar uma coisa que ele vem motivar os irmãos, mediante cartas. Paulo, ele vai escrever essa carta para a igreja de Roma, para os irmãos, para motivar eles. Em meio à dificuldade, Paulo, ele vem falar para os irmãos que ele roga a Deus pela vida dos irmãos. Ele clama a Deus pela vida dos irmãos. E vem falar para os irmãos: meus irmãos, não se conformem com este mundo. Esse mundo tenebroso, esse mundo mau, o qual a igreja está passando por um momento difícil, mas não se conforma pelo imperadores, pela perseguições da igreja, mas como for cultuar a Deus, presta a Deus um culto santo, perfeito e agradável a Deus. O que Paulo vem dizer para os irmãos é quando os irmãos viessem entrar no tabernáculo, entrar no santuário, prestar um culto verdadeiro e saber que nosso corpo, como sacrifício vivo diante de Deus. Aleluia. Então, Paulo, ele vem alertar a igreja mediante uma palavra positiva e alertar os irmãos. Sabemos que a igreja de Cristo no tempo passado passou um momento difícil, mas eles não desistiram do seu propósito, não desistiram dos seus méritos, não desistiram de alcançar a coroa da justiça, não desistiram de alcançar a salvação. Mas Paulo, ele vem alertar. Paulo que estava passando um momento difícil também, Paulo que foi prisioneiro por amor a Cristo, Paulo que lá em Efésios, Paulo está na grande prisão, mas Paulo, ele se alegrava em enviar carta para as igrejas. Paulo se alegrava em escrever carta para alegrar os pastores que podem edificar, que podem deixar à frente da igreja, liberando os irmãos. Paulo, ele sempre está alertando a Timóteo, seu filho na fé, e a Tito, seu filho na fé também, os pastores, o qual Paulo confiava a deixar tomar conta das igrejas. Queridos, e Paulo estava falando, e Paulo ele rogava a Deus, pela compaixão de Deus, e está dizendo no versículo 1: portanto rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional. Qual o culto racional? Então Paulo está dizendo aos irmãos: eu vou clamar a Deus para quando vós estiver reunido, prestar um culto santo, agradável e racional para Deus.
Era um culto de raciocínio. Era um culto que os irmãos viessem prestar tão somente a Deus. Um culto de adoração. Não se preocupar com as coisas lá fora. Não se preocupar com as coisas banais. Mas se preocupar em prestar um culto verdadeiro para Deus. Louvado seja Deus. Às vezes nós se preocupamos com muitas coisas. Às vezes a igreja de Cristo se preocupa com muitas coisas nessa terra. Mas quando entrar na casa de oração, prestamos tão somente o culto para Deus. Louvado seja Deus. Como foi lido no Salmo 37, ele diz: deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Eu creio que Deus vai fazer coisa extraordinária acontecer nas nossas vidas. Deus ele vai trabalhar ao favor do seu povo. Então a nossa preocupação é estar prestando esse culto racional para Deus. É um culto de raciocínio. É um culto de pensar como nós iremos entrar a Deus louvores. É um culto que nós iremos agradecer a Deus cada dia. Louvado seja Deus. Versículo 3 diz: pois pela graça que me é dada, digo cada um dentre vós que não sabia mais do que convém saber, mas que sabia com a moderação, conforme a medida da fé, que Deus repartiu cada um. Olha, Deus ele repartiu a cada um de vós. Então nós entoamos a Deus louvores e prestamos culto a Deus de gratidão a Ele, porque Deus partiu entre vós esta fé. Deus retribuiu, Deus deu a cada um a fé para que nós exercemos essa fé para com Ele. Louvado seja Deus. Glória ao Pai, Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Versículo 6 diz: temos diferente dons, segundo a graça que é nos dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, haja diferença ao ensino. Então, cada um que Deus fala, se é profecia, se é ministério, ou se é o ensino, que haja dedicação. Aquele que se dedica a ensinar a palavra do Senhor, que haja dedicação. Se é um ministério, depende de você, seja ministério, que haja dedicação. Se é a profecia, haja dedicação ao profetizar essa profecia que vem de Deus. É o que nós celebramos. É que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Lá em Hebreus está escrito: a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Oh glória! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, para resumir estas palavras, eu fico com o versículo 2. Eu fico com o versículo 2 para nossa meditação.
E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não se conformei com este mundo, porque quem se conforma com este mundo é quem faz parte deste mundo, mas a igreja jamais vai se conformar com este mundo. A igreja jamais vai se conformar com as coisas terríveis que estão acontecendo neste mundo. A igreja jamais vai se limitar. A igreja vai estar cada dia buscando a presença do Senhor para a sua vida, para que possa vencer os dias maus. Louvado seja Deus. Não se conformei com este mundo, mas seja transformado pela renovação do nosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita a vontade de Deus para a nossa vida, igreja. Porque este mundo tenebroso, este mundo mau, há só destruição, há só perseguição. Neste mundo há só coisas ruins, coisas que não agradam o Espírito Santo, coisas que não agradam a Deus. Mas a igreja esteja de pé para louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. Então nossa visão, o nosso objetivo é não se conformar com este mundo, mas ser com a nossa mente em Cristo. É como está escrito, a Bíblia diz que em Colossenses capítulo 3, portanto, aquele que ressuscitou com Cristo, buscai as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Então a igreja de Cristo está buscando as coisas do alto, está buscando a presença do Eterno para a sua vida, está buscando o Senhor, e está na convicção que não está se conformando com este mundo, porque este mundo é só miséria, este mundo é só coisa terrível, mas a sua igreja é separada deste mundo. A igreja de Cristo é separada deste mundo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então nós confiamos que Jesus Cristo, Ele nos ajuda, está de pé, louvando, glorificando o nome santo do Senhor. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajuda, está firmado na sua presença, está servindo ao Senhor em espírito, em verdade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, você que vai estar assistindo e vendo esse vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja